nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses, Viva de Coriésio, Percor Maria, nesse dia 18 de dezembro de 2022. Nós estamos então aí no nosso quarto domingo do Advento. Quarto domingo do Advento, no próximo domingo, já é aí o Santo Natal do Senhor. E o evangelho desse domingo é o evangelho aí da origem de Maria, de José e a origem de Jesus, que é Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 24, né? E o evangelho já começa dizendo: a origem de Jesus Cristo foi assim, na perspectiva mateana, aqui de Mateus, né? E é super interessante que o livro de Mateus aqui, né, como todos os outros sinóticos, né, Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo para a culpa cair nele e não cair em Nossa Senhora, porque ele era de fato justo. Olha, no dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, eu falei aqui sobre, né, que até hoje, né, alguns teólogos, algumas pessoas dizem que é difícil, é complicado você entender essa história do nascimento de Cristo quando se fala que ele nasceu de uma virgem, que Maria foi ou continuou sendo virgem, né, antes, durante e depois do parto. Que essa aqui é a nossa fé. Como diz aqui no versículo 23, eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. E muita gente não entende isso. Então, tem muito filósofo, tem muita pessoa que é especuladora, tem várias opiniões diferentes. Eu fico com a Catena Áurea. Eu fico com São Tomás e eu fico também com São Jerônimo. Hoje aqui, São Jerônimo dá alguns argumentos para a nossa meditação e para nós aumentarmos ainda mais a nossa fé. São Jerônimo diz o seguinte: mas por que Cristo é concebido de uma virgem casada e não de uma simples virgem? Por que tem essa coisa estranha, né? Casamento e virgindade? Porque José casou-se com Maria, eles permaneceram virgens, os dois, e continua, né? Por que então ela nasceu de uma virgem casada? Pode gerar várias perturbações para quem não tem fé, e não de uma simples virgem, por 3 razões. A primeira, para que, pela genealogia de José, se soubesse a origem de Maria. Então, Maria foi aí enxertada na genealogia de José, como a gente vê no capítulo 1 de Mateus. Então, é um desses argumentos. Segundo, para que os judeus não a apedrejassem como adúltera. Também tinha isso, né? Se aparecesse uma mulher grávida, sem ter casado, meu Deus do céu. Naquela época de Jesus ali, pode ter absoluta certeza que ela ia ser apedrejada. Terceira, para que ao fugir para o Egito tivesse a consolação de um marido. Como é que Maria ia fugir sozinha para o Egito quando Herodes queria matar o menino? O mártir Inácio acrescenta uma outra razão para ocultar o demônio, para ocultar ao demônio o parto de Maria, e que este sempre cresce que Cristo havia sido gerado não por uma virgem, mas por uma mulher casada. Olha aí que legal. Para confundir o demônio. Porque o demônio, ele poderia falar assim: Jesus vai nascer na corrupção, vai nascer aí no pecado, então vamos enganar mesmo aí. Ele só faz as coisas erradas, mas ele nasceu de uma virgem por um plano, por um canal ali, vamos dizer, limpo, imaculado, para ele fazer tudo aquilo que ele fez hoje na Terra, ou fez na Terra, morrendo por nós, né, destruindo o último inimigo, não tinha como entrar ali. Santo Agostinho, ele comenta ainda aqui, Jesus Cristo nasce, ademais, de uma mulher intacta,
porque não era adequado ao direito divino que a virtude nascesse por meio de um deleite. A castidade pela via da luxúria e a incorrupção pela corrupção? E o que vinha destruir o antigo império da morte havia de descer do céu de um modo diferente. Obteve, pois, o cetro de rainha das virgens que gerou o rei da castidade. Por isso, nosso Senhor procurou por si um seio virginal onde fosse hospedado, para mostrar-nos que Deus deve ser portado por um corpo casto. Aquele que gravou sua lei em tábuas de pedra, sem uma pena de ferro, fecundou o seio de Maria, e pelo Espírito Santo, por isso diz o evangelista, achou-se ter concebido por obra do Espírito Santo. Olha os argumentos de Santo Agostinho, os argumentos de São Jerônimo. Só acreditar que o et verbum, et verbum carum factum est, o verbo de Deus se fez carne e tudo foi preparado para ele. E nós só temos que reverenciar e acreditar, porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Eu creio que para Deus nada é impossível. Emanuel, Deus está conosco. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.